Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo com pessoas de extremo sucesso, com muita experiência, mas acima de tudo, com enormes estratégias para que a gente possa compartilhar com você aplicabilidades, ferramentas, direcionamentos para que você consiga aplicar no teu dia a dia de trabalho e conseguir se destacar e crescer, acima de tudo, na gestão da tua própria carreira. O tema de hoje é um tema que eu tenho me deparado muito, principalmente nas mentorias e palestras que eu faço. Eu conheço excelentes profissionais, com uma qualidade técnica absurda, com experiência gigante, resultados incríveis, mas que eles sentem que eles precisam melhorar a autoconfiança. E o tema de hoje é o poder do autoconhecimento para a autoconfiança e sucesso no mundo corporativo. E eu trouxe uma especialista no cuidado humano, na psicologia, no mercado como um todo para falar sobre isso. Marisa, seja muito bem-vinda ao Profissional Cast. Obrigada, Rodrigo. Uma alegria estar aqui contribuindo, né, com esse assunto que é tão relevante, né, para a vida como um todo, inclusive para a vida profissional, para a carreira, para a vida pessoal. Autoconhecimento é importante demais. E aí a primeira pergunta é: qual é o poder do autoconhecimento para que a pessoa consiga ter uma vida plena, confortável, confiante? Gerenciar a vida, né? Quem se conhece sabe como viver, essa que é a verdade. Sabe as limitações, mas sabe principalmente o potencial. Quando a gente não se conhece, a gente fica errando, às vezes tendo dificuldades em algumas questões que se a gente se conhecesse não teria. Então, eu diria que quem se conhece sabe viver, sabe que estrada pode percorrer, sabe que objetivos pode definir para a própria vida, não é? Então, o autoconhecimento é a ferramenta de saber viver bem. Por exemplo, gerenciar os seus próprios pensamentos, seus sonhos. Tem um psiquiatra que ele fala que gerenciar os pensamentos acerca de você mesmo é o caminho da felicidade. E é verdade. A gente tem que se conhecer. A gente tem que parar e olhar para a gente, porque é muito fácil no dia a dia a gente julgar as pessoas, apontar os erros e as virtudes do outro. Essa caminhada para dentro da gente é muito desafiadora, né? Por isso que o processo terapêutico, às vezes, ainda é tão cheio de preconceito, porque é difícil, às vezes, né? Essa caminhada, ela não é uma caminhada fácil, é uma caminhada dolorosa, às vezes. Exige que a gente percorra lugares do passado que foram difíceis, que machucaram, né? Mas é aquilo que eu falo, a gente descobre, valida aquilo e segue daqui para frente. Como foi assim, foi difícil, agora eu sei por quê, mas daqui para frente eu vou fazer diferente. Então, autoconhecimento é tudo, é tudo. É interessante isso, porque eu estava refletindo com as minhas experiências que eu tenho tido, principalmente em mentorias, né? O meu público, a cada 100 profissionais que fazem mentoria comigo, 73 são mulheres. Uhum. Isso eu refleti com o meu time. Eu falei o seguinte: puxa os dados de todas as pessoas que já passaram. Foram milhares de pessoas que já passaram dentro de eventos, workshops, mentorias, consultorias, enfim, diversos processos. E 73% são mulheres. Eu falei, poxa, o que é que tem aqui que eu preciso enxergar esse dado? E eu comecei a refletir que eu imagino que no teu consultório aparece muito mais mulheres do que homens. É assim também lá? Totalmente. Por que as mulheres procuram mais apoio e ajuda do que os próprios homens? Porque as mulheres, elas têm mais facilidade de perceber a própria limitação. Porque na nossa cultura, querendo ou não, ainda é assim, né? A gente vive numa cultura em que o homem não pode chorar, o homem não pode dizer que não consegue, o homem não pode dizer não sei mais o que eu faço, eu preciso de ajuda. As mulheres, geralmente, elas são mais sensíveis a isso. Então, elas procuram ajuda com muito mais facilidade, inclusive na terapia de casal também. Geralmente, quem traz o marido é a esposa, né? E no consultório, na terapia individual também, as mulheres, elas são muito mais facilmente sensibilizadas a dizer, olha, não estou aguentando, então eu preciso de ajuda. Na nossa cultura, os homens ainda têm muita dificuldade. É assim, já melhorou um pouco, mas eu percebo, por exemplo, aqueles que fazem terapia individual comigo, eles pedem para eu... Olha, eu não comentei com nenhum dos meus amigos na mesa do bar, porque eu tenho medo que eles fiquem zoando com a minha cara, tal. Então, assim, ainda é uma caminhada. Mas as mulheres, elas são assim, Rodrigo, quer ver? Crie um evento para mulheres e você vai lotar. Porque as mulheres, elas são muito abertas, inclusive, a buscar novos conhecimentos, né? Então, o público feminino é um público muito aberto. É um público também muito carente em alguns aspectos, né? Porque
espera-se da mulher, principalmente a mulher atual, que ela seja uma excelente esposa, uma excelente mãe, uma excelente profissional. Então, os papéis femininos também são muito desafiadores, né? E chega uma hora que muitas mulheres chegam lá no consultório e perguntam qual é a sua queixa. Ela diz, eu estou sobrecarregada. Isso eu escuto toda semana, eu estou sobrecarregada, não estou conseguindo mais, né? Aí a sobrecarga faz o quê? Começam os transtornos emocionais. Então, a ansiedade, o pânico, o medo, a insegurança, a depressão. Tudo isso é o mundo que a gente vive disfarçado, né, dos transtornos. Eles aparecem quando a cabeça já não está mais aguentando dar conta, né? Mas sim, as mulheres elas são muito receptivas a novas coisas, assim. Elas são muito abertas, né? Diferente dos homens, de verdade. Eu percebo isso, assim, é muito notório, né? Eu fiz evento em Fortaleza nesse domingo, eu diria que 80% eram mulheres. É. Fiz evento aqui em São Paulo, algo em torno disso, 70%. Evento em Recife, algo em torno disso. É interessante você falar isso, porque quando eu observo, nos últimos 3 anos eu entrevistei mais de 1.000 pessoas. Isso para os meus negócios, para negócio de outras pessoas, enfim. E as mulheres estão sobrando muito, assim. Uhum. E tem tudo a ver com autoconhecimento. Sim. E um ponto, assim, que eu fico refletindo a gente é pouco estimulado a olhar para dentro. Você trouxe um aspecto legal. É comum no dia a dia eu olhar e julgar outras pessoas, né? Sim, Olha sim. o que fulano tá fazendo, olha como fulano tá se comportando, Uhum. olha o que ele falou, mas poucas vezes o olhar interno. Isso. E como é que a gente começa esse processo de olhar interno? A partir do sofrimento. É um caminho, infelizmente. A gente não aprende isso fora desse espaço do sofrimento, não. Acontece, mas é muito raro. É o sofrimento que leva a gente a buscar, dizer assim, onde é que eu estou errando? O que é que está acontecendo comigo? Onde foi que eu falhei? Né? Então, é a partir da dor. A dor é o início dessa caminhada. Seja do ponto de vista profissional, não está dando certo, Marisa, Rodrigo, eu não estou conseguindo parar empresa nenhuma, por que é que eu me esforço tanto e eu não consigo? Por que está dando tudo errado na minha vida? É um casamento, é um relacionamento familiar, muito disfuncional, né? Então, o que é que está acontecendo comigo? Então, assim, a gente recebe o paciente, por exemplo, na minha experiência em consultório, qual é a sua queixa? A minha queixa é que está tudo errado na minha vida. Eu preciso consertar, está muito ruim. Né? Então, eu não gostaria de dizer isso, mas é isso. Então, às vezes, a gente precisa passar por uma experiência de sofrimento para parar e olhar. Olha, eu preciso ver o que é que está acontecendo dentro de mim, né? E é interessante porque, às vezes, a pessoa, tecnicamente, teria tudo para estar muito bem. Então, às vezes, tem uma boa condição social, tem conforto, tem viagens interessantes, tem um lazer bom, né? E olha para mim e diz, tá, eu tenho tudo isso, mas eu não estou bem. Tem uma coisa errada comigo. O que é que eu faço? Então, a partir daí, esse autoconhecimento, ele inicia, né? Uma jornada, mas geralmente o play depende de uma situação adversa na vida. Às vezes, um evento também difícil, a morte de alguém, ou algum evento trágico na família, uma situação de doença grave, né? Então, as pessoas precisam se fortalecer em momentos assim. Quando elas olham para dentro delas mesmas, tem pouca robustez emocional para aguentar alguns eventos. Então, eu preciso de ajuda, né? Então, esse é um caminho. Existem pessoas, né, que têm... Né, é muito raro, eu acho que ninguém procura terapia. Eu estou super bem, só vim aqui para me conhecer, né? Mas, assim, o autoconhecimento é, às vezes, fruto de um momento difícil. Ele partiu dali, né? O início foi aquele ali, geralmente. Estou refletindo aqui porque o normal é a gente estar vivendo a vida muito no piloto automático, Sim, né? sim. E vivendo dentro da rotina que a gente tem, indo para o trabalho, convívio familiar ali, mas para pouco para refletir sobre isso. Sim. E até para olhar para a nossa própria história e trajetória. Sim. Eu me deparo muito isso com os profissionais que estão se preparando ali ou para trocar de emprego, Sim. ou para se recolocarem, até para ser promovido. Eu falo o seguinte, você já olhou para a tua história e trajetória para ter conhecimento disso? Porque o produto num processo seletivo é você. Sim. Quantas vezes você já parou para se autoanalisar? E aí eu me deparo o seguinte, geralmente é a quantidade de processos seletivos que elas participam, se elas não fazem terapia. Sim. Ou seja, é muito raso Uhum. o próprio autoconhecimento. Sim. E aí, com a ausência de autoconhecimento,
vem para um próximo passo que impacta muito no trabalho, que é a autoconfiança. Sim. Essas coisas estão relacionadas? Totalmente. E o que é que acontece? A autoestima nasce na primeira e na segunda infância. Quando a criança começa a produzir coisas, pequenas coisas, e ela começa a ser validada pelas pessoas de referência, que pode ser o pai, a mãe, o avô, a avó, a tia, né? Com quem a criança ali tem como referência. Nessa trajetória, se isso não aconteceu, estou dando um exemplo, né? Sendo assim mais generalista no comentário, mas obviamente que tem muitas nuances aí. Mas, de uma maneira geral, aprendeu a andar, aprendeu a falar, novas aquisições com o desenvolvimento infantil também levam a criança a escutar coisas a respeito dela própria que validam o que ela faz. Reforço positivo, Isso. Aumento do tanque ali da autoestima. Isso. Dentro de um contexto onde ela se sente amada, onde as pessoas de referência são pessoas de referência, né? Então os exemplos são fundamentais. E aí o amor da família, a validação daquilo que ela faz, o limite quando ela erra, estabelecido dentro também de um aspecto funcional. Tudo isso faz com que a gente cresça se amando. Né? É essa historinha. Total sentido. E aí, quando eu cresço, eu percebo, não, eu estou entendendo que eu tenho algumas dificuldades, mas eu estou entendendo também que eu sou muito boa nisso, nisso, nisso e nisso, né? Mas o que é que acontece? Quando não é assim, e geralmente as famílias não são funcionais, em sua grande maioria, né? Falta muita coisa às vezes. Eu falo que faltam os temperos, né? Parece uma família legal, mas faltam temperos. Uma comida sem tempero, ela não tem sabor. Por melhor que seja uma picanha, não coloque sal e veja no que é que a picanha se transforma. Precisa do tempero, né? É uma picanha, mas não está temperada. Então, as famílias, às vezes, não têm tempero. E o que fortalece a gente são os temperos. É um abraço, é um beijo, uma acolhida, é o respeito, né? Você precisa realmente validar. Aí, suponhamos que isso não existiu. Então, a criança cresce, vira adulta e ela fica tendo o que a gente chama na psicologia, né, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente chama de crenças. E ela cresce com crenças invalidativas, porque ela não teve esse espaço em que ela realmente foi valorizada. Ela cresce achando que ela não sabe, que ela não vai conseguir. Não é capaz. Que ela não é capaz. Ela cresce com medo, né, porque o pai da ansiedade é o medo. Em tese é isso. A gente fica ansioso porque a gente tem medo. E aí, quando a gente vai investigar a história dessa pessoa, essa pessoa não teve justamente esse espaço. E ela precisa de você, ela precisa de mim, ela precisa de profissionais que devolvam para ela aquilo que ela nunca teve. Devolvam não é devolvam, porque ela nunca teve, né? Ela precisa descobrir, através do autoconhecimento, que ela pode sim, que foi ruim, que o pai foi ausente, ou que a mãe foi ausente, ou que ela foi muito cobrada, esticaram demais a corda, né? E ela nunca era o suficiente. Rodrigo atendeu um rapaz que ele disse assim, que ele cresceu ouvindo isso. Fulano, você vai ter que ser melhor do que 10 mil. Você vai ter que ser melhor do que 10 mil. Ele cresceu ouvindo isso. Então, não interessava o que ele fazia bom. Nunca era o suficiente. Nunca era o suficiente. E ele começou a dar cabeçada, um menino super inteligente. Assim, eu sou fã, inclusive, da produção do trabalho dele, porque ele é muito criativo. Mas ele nunca foi validado com aquilo que ele fazia. Desde sempre, ele só precisava ser melhor do que 10 mil. Porque o pai descobriu uma curva que realmente existe, que as pessoas que se destacam no mundo, elas superam essa curva. E para você estar no ápice da curva, você precisa ser melhor do que 10 mil. Foi uma conta que foi feita e isso foi passado para ele a vida inteira. Muito pesado, né? Muito pesado. Então, assim, ser melhor. Aí vamos lá, e você não teve isso. Então, você vai buscar isso. Então, vem as crenças que você tem, e aí você tem uma dificuldade e você chora, não vou conseguir, não vai dar certo. Junto com isso, você começa a ter uma vida disfuncional. Por quê? Porque como você não teve essa base, esse alicerce, né, na sua estrutura emocional, você começa a viver de uma maneira... Então, vamos lá, o que é viver de uma maneira disfuncional? É você não viver tudo aquilo que você pode viver. É você acreditar em tudo aquilo que você pode. Não estou falando só de sucesso de uma forma maior, mas, por exemplo, eu estou aqui sentada com você conversando, né? E esse papo gostoso e leve para alguém que não
com muita competência até para falar do assunto, talvez não pudesse estar aqui porque tem pavor de microfone, tem medo de ser julgada, de ser avaliada. E ela trava. A maneira disfuncional é travar, então inventa desculpas, diz que não pode, que não consegue. Muitas vezes, não, eu não vou porque eu não sei o que eu vou falar. Eu tenho um paciente, por exemplo, que está na mesa de um bar com amigos no final de semana e fica pensando, se eu o que é que eu devo falar nessa hora? Será que eu vou falar alguma besteira e vão pensar o que de mim? Poxa, as pessoas estão falando aqui coisas tão importantes. Eu não sei se o que eu vou dizer vai ser relevante. Então, é melhor não falar. Veja, na mesa de um bar, onde você deveria estar descontraído, feliz. Isso é uma maneira de viver disfuncional, que tem muito a ver com a falta de conhecimento. Aí passa a vida vivendo assim e a gente escuta muito. É o jeito da pessoa, é porque a pessoa sempre foi assim. Não, não é o jeito da pessoa. A pessoa não é para ser daquele jeito. Né? Então, tem que buscar ajuda. Ela se limitou àquilo, né? Exatamente. Ela ficou dentro daquele contexto. Não, porque eu não gosto muito disso. Essa pessoa nunca foi... Olha, sempre foi assim. Desconfie disso. A gente tem que buscar realmente uma vida funcional. Onde não é que a gente está aqui propagando que todo mundo tem que ser super-herói, superstar e que pode tudo. Não, mas eu preciso saber o que eu consigo e claramente o que não é o meu perfil. E está tudo bem. Ninguém tem que ser bom em tudo o tempo todo. Mas eu não posso achar que eu sou ruim em tudo. Não, e que isso eu nunca vou conseguir fazer, né? Então, a gente precisa investir nesse autoconhecimento. Eu acho muito legal essa proposta, por quê? Porque, assim, o autoconhecimento é justamente isso. Eu sei aquilo que eu posso e consigo fazer. Eu sei aquilo que eu não devo arriscar, porque não é o que é o meu perfil. Não, eu não sou constituída de coisas que vão... Assim, por exemplo, tem gente que quer cantar, mas definitivamente... Não é verdade? Bastante. Então, eu tenho... A gente conhece pessoas que, assim, tem muita vontade, gosta de cantar, de dançar. Quando abre a boca... Ai, não, agora todo mundo vai ter que fazer aula de canto, porque todo mundo vai ter que cantar. Não, todo mundo não tem que cantar. Algumas pessoas vão cantar super bem, outras mais ou menos. Inclusive, tem umas pessoas que vão cantar tão bem que vão viver disso. Tem aquela que vai cantar por hobby, que tem aquela que não vai cantar, e tá tudo bem. Em contrapartida, essa que não canta, desenha como ninguém. Mas, assim, todos nós seremos muito bons em muitas coisas. Só que a gente não conhece isso sobre a gente. E a gente fica dando limites, se colocando limites, né? Não, isso aqui não é para mim, eu nunca vou ser como fulana. E tem uma coisa que a gente precisa fazer aqui, um parênteses, sobre o Instagram, né? Porque o Instagram mostra muito o que os outros fazem, o que os outros consomem, e começam as comparações. E o que também adoece muito esse tempo que a gente vive é a comparação. Né? Então, eu quero fazer o que Rodrigo faz. Não, eu quero fazer o que Marisa faz. Não, procure o seu caminho, a sua história. Do jeito que você é, né? Extraindo de você o melhor que você pode ser. É exatamente. Eu acho que o autoconhecimento é essa ferramenta. Tanto para a carreira, para a vida profissional, como para a vida pessoal. A gente precisa disso, né? Tem um livro que é Lugar de Potência, de Ricardo Basaglia. Ele fala exatamente sobre isso, que quando a gente olha para nós mesmos e a gente se conhece, a gente vai saber, ó, isso aqui eu sou muito bom, isso daqui eu não sou tão bom assim. Uhum. Eu, particularmente, quando eu olho para minha própria trajetória profissional e todo o crescimento que eu tive para hoje impactar milhares e milhares de pessoas, não foi porque eu fiquei desenvolvendo minhas fraquezas, foi porque eu fiquei potencializando as minhas coisas que eu tinha grande potencial. Uhum. E quando a gente não se conhece, eu não tenho como potencializar o que eu não sei que é o meu melhor. Só que tem um ponto importante sobre isso, que é o seguinte. Quando a gente vem para o dia a dia no mercado corporativo, a gente entende o seguinte, a gente vai ter momentos ali que são de alto impacto, onde o autoconhecimento e a autoconfiança são brutais. Primeiro, processo seletivo. Por que excelentes pessoas e profissionais travam no momento que é para falar, entre aspas, do produto que são elas próprias durante 30, 40 minutos? E elas não conseguem, entre aspas, ser a melhor versão delas mesmas. Qual o fator, qual é a razão que isso acontece? Geralmente é porque elas não sabem, primeiro, exatamente o que falar, porque elas não se conhecem, né? Falar uma coisa... Essa semana eu fui fazer uma entrevista com uma pessoa também, era uma entrevista profissional, e eu perguntei para ela assim, Rodrigo, eu falei assim, se você pudesse se descrever, como você falaria de você mesma para mim? Quais são as suas impressões a respeito de você? E aí ela foi e usou o signo que ela era. Eu sou de peixes. Então, quem é de peixes é assim, 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 assim.
Eu disse, beleza, isso é o que o signo fala, mas o que é que você fala sobre você mesma? Ela não conseguiu falar. Ela não conseguiu, né? Então, às vezes, as pessoas não sabem o que falar delas próprias e, às vezes, as pessoas até sabem, mas elas não conseguem falar porque elas não acreditam naquilo que elas são, na verdade, né? Então, vou falar de mim mesma o quê? Aí eu preciso dar dicas, eu acho que você passa por isso também. Me dá um exemplo. Você pode dizer assim, olha, eu sou uma pessoa extremamente tímida, né? Mas eu também fiz uma formação em tal lugar, eu tenho essas competências. Geralmente, eu acabo fazendo isso muito bem, e tarará. Aí você, né, fala sobre quem você é em essência. Eu sou uma pessoa extrovertida, introvertida. Eu sou uma pessoa, eu gosto de ler, eu gosto de praia. Não sai nada, a menos que você, não sei na sua experiência, deve ser igual. Você tem que estimular para poder ouvir. Então, essa trava é justamente essa trava que a gente tem de ir para dentro, visitar quem a gente é, né? Não só visitar, mas se aprofundar em quem a gente é. Eu acho que essa é a dificuldade. E outra coisa é, se a pessoa é insegura, se a pessoa é ansiosa, se a pessoa tem medo, nessa hora ela não quer falar sobre ela mesma. Perceba, ela quer lhe impressionar. Ela quer lhe impressionar. Tanto que você pega, eu também, pessoas que dizem uma coisa quando você pede, por exemplo, olha, eu sou muito criativa. Eu sou muito criativa, Marisa. Eu disse, certo. Então, me dá um exemplo em que a sua criatividade foi fundamental para o seu sucesso onde você trabalhava. Que pergunta embaraçosa. E ela fica, é porque agora eu não estou conseguindo me... É muito comum isso aí. Me dá um tempinho. Assim, como é mesmo a pergunta. Eu disse, tu é criativa. Então, você fazia coisas muito criativas. Tenta ajudar a pessoa. Então, vamos lá. Você era muito criativa. Você está dizendo que você é criativa. Então, você se destacava pela criatividade. Certamente, você fez um projeto, você implementou um processo criativo que ajudou a sua empresa muito, ajudou muito e foi um destaque isso, já que você disse que é muito criativa. E aí, às vezes, a pessoa, não, eu não tenho nenhuma história dessa para contar. Ou ela não diz isso, mas eu percebo que ficou ali uma situação... Vazio. Ficou porque ela quis me impressionar. Então, a pessoa quer impressionar. E aí, por quê? Porque ela está numa situação de julgamento, porque entrevista de trabalho é uma entrevista, em outras palavras, também você está avaliando, julgando, né? Então, ela quer te impressionar. Ou ela não quer falar porque ela não conhece. Ela não sabe quem ela é de verdade, né? Você foi falando, eu fui refletindo, né? Em todos os processos seletivos que eu fiz ao longo dessa minha trajetória, eu observo que algumas competências são muito padrão, né? Me fala ponto de desenvolvimento, perfeccionismo, inglês, ansiedade, enfim. Mas nem sempre é sobre ela, mas é aquilo que ela escuta que deve falar quando surgir essa resposta. É um personagem que ela faz ali, né? E, ao mesmo tempo, competências positivas, determinação, proatividade, enfim, que ali, muitas vezes, também é aquilo que o mercado fala. E aí, quem consegue se autoconhecer, consegue ser mais natural, inclusive, numa seleção. Sim. Mas uma outra coisa que eu fico refletindo muito, porque eu me deparei com isso, que é o impacto do ambiente na emoção das pessoas no dia a dia de trabalho. Sim. Então, chefes, Sim. pressão, Sim. ambiente. Como é que você pode lidar melhor com isso para que as tuas emoções, o teu autoconhecimento, a tua autoconfiança não sejam, entre aspas, abalados, porque tem situação que às vezes também não tem como controlar. Quando, assim, eu acho que você sabe até melhor do que eu sobre isso, né? Os relacionamentos tóxicos no ambiente de trabalho, né? Infelizmente, tem sido muito comum. Muito comum. Porque o chefe é pressionado pelo diretor, que é pressionado pelo presidente, que é pressionado pelo mercado de trabalho, pela concorrência, né? Principalmente na área comercial, isso é muito comum, né? Então, a gente, nesse caso, eu acho, né? Eu imagino que está fazendo muito mal a ideia é que você procure, se aquele é o padrão de trabalho daquele lugar e você não está conseguindo ser você mesmo e produzir isso, está impactando, inclusive, na sua saúde mental, melhor que você procure uma outra alternativa no mercado de trabalho. Mas, muitas vezes, você não pode procurar porque você precisa naquele momento, você não pode pedir demissão, você tem que... Então, a melhor ferramenta é você focar no que você tem que produzir. É o que a gente chama do pensamento racional, né? Que, inclusive, é uma distorção cognitiva. Pessoas que pensam só emocionalmente ou só racionalmente, acaba sendo uma distorção. Mas, por exemplo, eu estava conversando, inclusive, com uma pessoa que está passando por isso. Eu disse, você foi contratada para fazer o quê? Ela disse, Marisa, eu fui contratada para vender. Venda. É simples assim.
foque no que você precisa entregar. E sobre os relacionamentos, você vai tentar trazer para o campo racional. Primeiro, a pessoa que está gritando com você, por exemplo, digamos que chegue a esse nível, ela não está falando de você, não é contra você que ela está fazendo. É porque ela é disfuncional, é sobre ela mesma. Porque quando uma pessoa é hostil com você, quando uma pessoa lhe ameaça, quando a pessoa grita com você, não é sobre você, é sobre ela. Ela é que está precisando de ajuda. Então, poderia ser João, Maria, José, podia ser qualquer pessoa naquela posição, naquele momento. Esta pessoa iria tratar qualquer outra pessoa daquela forma, porque é o que ela está conseguindo fazer e dar. Então, a dificuldade é do seu gestor e não sua. Então, você foca no seu resultado. Eita, Marisa, que coisa difícil. Total. Eu estou dizendo, no caso em que você não consegue procurar uma empresa onde você se sinta bem, onde o clima organizacional seja favorável. Que é o ideal. Que é o ideal. Mas também, nenhuma empresa, nenhum trabalho, nenhuma família, nenhum estabelecimento, nada que você faz é o tempo todo 100%. Então, a gente não pode a gente fala, você se desregular emocionalmente a cada ameaça que você pode sofrer. Inclusive para morar no Brasil, porque a gente se sente ameaçado pela violência, pelo medo. Então, a gente tem que ter robustez, essa é uma palavra que eu gosto de usar, porque você tem que ter robustez emocional para viver em meio a dificuldades e adversidades, porque é certo que a gente vai ter problema. Tem um autor que fala que a vida, em suma, assim, a vida é resolver problema. Todo dia a gente tem que resolver algum problema. A gente tem algum problema que se atravessa no nosso dia, não é? É uma doença, é um congestionamento, está em São Paulo, então é um congestionamento, é um trânsito, é uma briga num trânsito, é uma notícia, é uma catástrofe climática, como agora no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que estar pronto, porque é certo que a adversidade vai chegar. As empresas são criadas para resolver problemas das pessoas. Exatamente. E no nosso trabalho eu falo muito nisso. Eu tenho uma frase que é o tema de palestra, das principais palestras hoje que eu faço nas empresas, que é seja a solução para a sua posição. Sim. E você tem que ser lógico, racional quanto a isso. É. Óbvio que isso funciona até um determinado nível no mercado. Não é para sempre. Porque quando você vai ali até uma posição de analista, supervisor, o aspecto técnico, na minha visão, é o principal, que é você conseguir entregar. Quando você vai para uma posição de liderança para cima, aí são outras habilidades, soft skills, habilidades ali comportamentais, de liderança, de influência, enfim, que é muito mais importante. Mas tem um ponto relevante que eu não queria fechar esse episódio sem falar sobre isso, que é quais são os sinais que eu preciso perceber que eu preciso de ajuda. E vou trazer alguns exemplos. Se o meu chefe trabalha comigo e eu não consigo ser eu mesmo no dia, eu travo. E o meu chefe não é aquele cara que é hostil, mas tem uma pressão que eu me coloco acima da média. Se eu tenho uma apresentação para fazer e eu não consigo desempenhar, mesmo eu sabendo. Se eu preciso fazer uma palestra, alguma coisa nesse sentido, e eu não consigo. Que tipo de sinais eu posso perceber nisso e como buscar ajuda para resolver isso? Tá, você está falando de um perfil de uma pessoa insegura, né? Porque o chefe está ali esperando que ela faça alguma coisa. E só por ele entrar na sala já começa a tremer. Estou aqui chutando, né? Então, estou precisando fazer uma planilha. Quando ele entra, chega em pé do lado, porque onde eu trabalhei na minha vida passada, geralmente, né? O chefe pede uma coisa, quando você vai fazer, ele fica em pé do lado vendo você fazendo, ora. Né? E sim, né? Pediu para fazer, deixa eu fazer. Dá licença. Mas eu acho que a gente está falando aí de uma pessoa extremamente insegura. Né? Então, ela sabe, ela conhece, tecnicamente é competente, mas ela fica travada quando ela tem que se submeter a alguma situação em que ela vai ser julgada. Basicamente é isso. Então, tem que trabalhar a questão da segurança. Essa pessoa ela é insegura, essa pessoa está com medo. Quais são os sinais? Insatisfação. O sinal é a insatisfação. Quando você não está satisfeita com aquilo que você produz, com aquilo que você é, né? Então, como é que pode? Eu sei, Marisa, eu sei, Rodrigo, quando chega na hora eu não consigo falar nada. Eu preparei, eu estudei, não consegui falar sobre o que eu preparei. Eu fiquei com medo. Então, assim, gerenciar o pensamento é outra coisa importante nessa hora. O sinal, na minha opinião, você pergunta quais são os sinais ou o sinal. Um primeiro é esse. Então, você é aquela pessoa que você não tem satisfação com o que você produz. Né? Você não tem o velho beijinho no ombro, arrasei, né? Hoje eu fui, olha... Rodrigo, deixa eu te falar, participei de uma entrevista hoje, entreguei tudo, viu? Deixou.
Rapaz, olha, ele só não fecha comigo porque ele tá com medo que eu tire a vaga dele. É por isso, com certeza é por isso. Eu tenho certeza que eu abalei, né? Não, é quando você volta de uma entrevista e você é super competente e você diz, não consegui falar nada. Então, eu estou insatisfeito, eu não estou conseguindo. A insatisfação com você, né, é um sinal. O outro sinal é quando você não sente prazer com a vida que você tem, que tem tudo a ver com a insatisfação. Ou seja, você acha que você... Não sei se você já escutou, mas assim, tudo comigo dá errado, eu não consigo evoluir. Sempre trava. Sempre travo. Eu nunca isso, consigo. eu não consigo. Nesse caso, especificamente, quando você falou de um chefe opressor, então é difícil para qualquer pessoa. Mas se o chefe é, sei lá, 7,5, né? E ainda assim, quando ele entra na sala, você trava, então essa pessoa claramente precisa de ajuda também profissional, né? Ou seja, na mínima ameaça, não é uma coisa muito forte, é uma mínima ameaça e ela já fica tolhida. Então, essa Isso tem a ver lá atrás, com a o insegurança, histórico, exatamente. o tanque da autoestima ali, é. que numa terapia ela vai conseguir trabalhar isso. E existe o pensamento catastrófico, que é muito presente no quadro ansioso, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e a gente tem esse pensamento, que é um pensamento disfuncional, em que você acredita que tudo que você vai fazer vai dar errado. Tem pessoas que já saem de casa para uma entrevista, por exemplo, dizendo assim, olha, eu nunca passei nessa Eu estou indo fase. lá, mas não vai dar certo. Não vai dar mais certo, uma. não. A ansiedade toma conta do pensamento. Então, o nosso pensamento, ele vai gerir a nossa emoção, que vai gerir o nosso comportamento. Porque primeiro a gente pensa, depois a gente sente, depois a gente se comporta. Então, se eu estou aqui com você e penso, tem um ladrão entrando aqui. Qual é a emoção subsequente? O medo. Que vai me fazer correr ou trancar a porta, ou me esconder embaixo da mesa. No caso de vocês, eu deixaria vocês aqui, né? E sair correndo. Brincadeira, né? Então, você quer trazer para as pessoas, não, eu preciso ajudar, não posso deixar, enfim. Então, todo comportamento, ele tem por trás um pensamento relacionado. Começa no pensamento, depois no sentimento, depois no comportamento. Exatamente. Então, a gente tem que gerenciar o nosso pensamento. Eu estou indo para a entrevista. Mentalidade positiva. Que é uma mentalidade positiva, mas é uma mentalidade mais do que positiva. É uma mentalidade assertiva sobre você mesmo. Então, por exemplo, se ele perguntar se eu tenho inglês, eu vou dizer que eu não tenho, mas nada que eu não possa superar. É preciso... Qual é o nível de inglês que vocês precisam? Intermediário. Me dê 3 meses que eu vou correr atrás disso aí. Então, não é só, não, eu sei falar, eu sei fazer tudo. Não, eu não sei fazer tudo, mas eu sei que quero essa vaga. E você não vai se arrepender de me contratar, porque o que eu estiver devendo, eu vou correr atrás. Me contrate para você ver? Oxi, quem é que não contrata? Eu mesmo contrataria. Mas é isso. E a gente não vê profissionais assim na entrevista. Não, oxi, queria tanto. Com um beijinho no ombro, né? Não vê profissionais assim na entrevista. É assim, não sei, né? Eita, eu não tenho não inglês. Era importante, Ai, meu Deus, era importante. Então é melhor ir embora. Olha, desculpe, viu, que eu não sabia que tinha que ter inglês. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Ai, meu Deus, que vergonha. Me desculpe. Não, eu não tenho não, mas eu aprendo. Qual é o nível de inglês? Outra coisa, quem tem o Google Tradutor tem tudo. Qual é o problema? O senhor está nessa fase ainda que precisa? Precisa não, eu só preciso de um celular. Né? Então, as pessoas não têm isso. Então, eu digo que é uma mente mais do que positiva, uma mente assertiva. Né? Porque, às vezes, as pessoas acham que precisam florear, enganar. Não, eu sou essa pessoa, tá, Rodrigo? E eu vou dizer... É isso que eu tenho. O que eu tenho para te entregar é isso. Agora, confie, deixe comigo. Entregue para você ver se eu não vou... O que eu ainda não tenho, eu vou ter para resolver isso para você. Me dê só um prazozinho que eu corro atrás, né? Se o Excel, por exemplo, Excel é sempre uma questão, né? É avançado? Não, não é. Mas eu consigo fazer. Qual é o nível? Tarará. Pronto, me dê um tempinho, eu vou fazer um curso e eu vou te entregar. Você não vai deixar de ter a entrega que eu preciso te oferecer por conta disso. Não vai limitar a minha atuação. Pode confiar em mim. Então, esse é o nível... Veja, concorda comigo? É uma entrevista de emprego. Você está tendo a chance de se apresentar e se vender para a vaga. As pessoas ficam tímidas, as pessoas têm medo. Elas não se conhecem. Elas têm crenças limitantes. Elas não se contratariam. E elas não se contratariam. Tu trabalhava contigo mesmo? Boa pergunta essa. Boa. Você contrataria você mesmo? Né? Poxa, nem sei. Pronto, acabou-se. Vai para casa. Mas se fizer essa pergunta, muita gente vai travar. Vai travar.
porque sabe que naquele momento ali não se Uhum. contrataria. Então, assim, são pensamentos disfuncionais, são crenças limitantes, né? Essas distorções que a gente tem no nosso pensamento sobre nós mesmos. Coisas, não, por exemplo, tem pessoas que chegam a um nível de, não, porque, veja, nessa mesma data, um ano passado, eu fui fazer uma entrevista e eu não passei, então eu não vou passar nessa. Eu escuto isso, né? E as pessoas chegam no consultório dizendo, olha, eu não consigo, porque quando eu vou fazer alguma coisa, eu já acredito que vai dar tudo errado. Né? Ou, por exemplo, esse é o máximo, 8,80, né? Então, se eu não sou 80, então eu acho que eu não presto. É aquilo que eu falei da assertividade. Você não precisa ser 80. Você pode ir com seu 50 para chegar nos para 80. chegar no 80 É. e gostar de que você pode chegar lá e correr atrás disso, né? As pessoas querem estar prontas. Não, se eu não tiver tudo para te oferecer, então eu nem vou. Não é assim, né? Eu sempre falo, veja, uma nota 7 é muita coisa, Rodrigo. 7 é bom, é 70% de acerto numa prova. 70% de qualquer coisa é muita coisa. Se eu te disser assim, eu vou dar 70% de desconto no teu carro, 70% de desconto para você comprar um carro é quase... Mas quando a gente tira 7 na escola, que é a média, a gente Tem fica... isso também. Não, eu preciso. Então, a autocobrança, a exigência muito grande sobre nós mesmos, né? É uma coisa complicada, porque o nosso maior inimigo somos nós. Então, a gente tem que conhecer quem a gente é, né? Porque a gente se sabota muito, né? A autossabotagem está aí. E aquela coisa, eu tenho que tirar 10, eu tenho que ser 100, eu tenho que ser melhor nisso, eu preciso ser melhor naquilo. Porque a gente tem que buscar realmente ser melhor. Mas ser melhor não quer dizer ser perfeito. Então, se eu posso melhorar em alguma competência minha, eu vou. Mas não porque eu quero ser melhor e só assim e a luta. Não, é porque eu devo querer crescer. Então, eu devo ler mais, eu devo estudar mais. Até para que eu própria me alegre com isso, né? Assim, uma satisfação para mim mesma, investir em mim. Correr atrás daquilo que é bom para mim. Então, é uma caminhada árdua, mas... O aprendizado com tudo que você acabou de falar é que a busca pela perfeição só vai gerar insatisfação. Isso, exatamente. Porque você não vai conseguir chegar. Não vai chegar lá. E aí vem a autocobrança que te joga para baixo. A ausência de autoconfiança te joga para baixo. Isso. Efeito da comparação te joga para baixo. Uhum. Então, é o tempo inteiro as pessoas e eu mesmo me retroalimentando de pensamentos que geram sentimentos negativos e que o meu comportamento não é compatível com aquilo que eu sou. Exato. E aí, quando a gente vai pro dia a dia de trabalho, isso impacta na entrevista, na promoção, na troca de emprego, Sim. em você ter medo de assumir posição de liderança. Sim. Tem muitos profissionais que são extremamente capacitados, mas pela ausência da autoconfiança, tem insegurança de assumir essa cadeira de líder. Então, se a gente fosse pensar assim, numa última mensagem que aí você pode trazer para as pessoas que estão nos ouvindo até agora sobre o poder do autoconhecimento. Que mensagem seria essa? Primeiro as pessoas vão ter que pegar o teu contato, não sei se tem vaga na sua agenda, porque tem muita gente que precisa. Mas eu vou deixar aqui no link nos comentários. Mas se Marisa pudesse estar de frente a frente com a pessoa que está nos ouvindo agora para falar sobre o poder do autoconhecimento, o que é que você falaria? Eu falaria que não existe uma vida completamente bem vivida se você não sabe quem você é. Repete. Não existe uma vida bem vivida se você não sabe quem você é. Então, assim, quer ter uma vida bacana, plena, feliz, leve, saudável, visite você. Conheça você. Faça essa caminhada para dentro. Né? Você precisa ter o seu mapa. O mapa de quem você é. Como uma viagem, quando você vai fazer, você tem que ter os destinos, as paradas, os relevos, os altos relevos da vida, né? As emoções, o que você sente, seus medos, suas alegrias, seus sonhos. Você precisa entrar em contato com isso e se respeite. Respeite quem você é e goste de quem você é. Seja leve, acredite nisso, né? Não tem problema que você não é a pessoa que você... porque o vizinho, porque o tio, porque lá tem dizendo... Não, esqueça isso. Visite quem você é, goste de quem você é, né? E esse é um caminho que só traz benefício.
Então, procurem a ajuda de Rodrigo para se recolocar, para crescer. Procurem a ajuda de um psicólogo, faça terapia, faça exercício físico, escute as músicas que você gosta, saiba dizer não, seja assertivo, gerencie seus pensamentos, critique seus pensamentos, critique. Que pensamento é esse? Por que eu estou pensando? Faz algum sentido eu pensar isso? Esse pensamento realmente ele é um pensamento funcional? Não, não é, né? Então, assim, não existe uma vida bem vivida sem autoconhecimento. Eu preciso saber do que eu sou feita para poder aproveitar essa vida que passa tão rápido, né? E eu diria que quem te fez foi Deus, então procure Deus, tenha fé nele, né? Ele conhece você. Ele sim conhece aquilo que nem a gente conhece de nós mesmos, né? Mas ele te fez. Então, essa fé nele e buscar essa ajuda e não desistir, né? Tem muitas possibilidades aí à sua frente, acredite nisso, né? Então, é isso. E procure ajuda. De minha parte, o que eu puder fazer. Aliás, isso é a maior alegria que a gente tem, né? Quando a gente ajuda pessoas, né? Quando a gente vai dar alta e a pessoa... Marisa, agora eu já escutei isso várias vezes. Agora eu sei o que é viver. Agora eu sei o que é a vida. Note, Rodrigo, os problemas continuam, tá? Sim. Para ninguém achar que é mágica. Não, é assim. As dificuldades continuam. Mas a maneira como eu lido com as dificuldades mudou, porque agora eu sei quem eu sou. Então, eu uso certo as estratégias para enfrentamento dessas adversidades, né? Desse chefe chato, desse pai assim, desse marido, dessa dificuldade com o filho, enfim, com essa questão financeira. Então, a realidade, ela está ali. É porque quando a gente muda, eu quero terminar com essa frase, eu falo isso todo dia no consultório. Quero terminar, nem sei, é para terminar, mas enfim. O fato é o seguinte, veja só, isso é o resumo da minha vida no consultório. Quem é meu paciente sabe. Quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Ou seja, quem tem que mudar somos nós. Eu não tenho competência de mudar o outro. Mas quando eu mudo, o outro me respeita. Quando eu me amo, o outro me ama. Entende? Então, o autoconhecimento traz isso. Você muda. E quando você muda, o mundo muda com você. Quantas vezes eu tenho maridos que dizem, eu quero conhecer a psicóloga. Quem é a sua psicóloga? Eu quero lá lhe conhecer. Eu quero saber quem é. Porque você está assim, você não era assim, né? Entende? E eu estou falando isso, não é sobre mim mesma, não. Estou falando isso da técnica, da ciência. Acredite. Acredite que existe ciência por trás do que você faz, do que eu faço. Né? A gente estudou para ajudar pessoas. Não é mágica, não é autoajuda. Pense não sei como que vai acontecer. Não, a gente tem que ralar, tem que investir tempo, dinheiro, conhecimento, tem que fazer as tarefas, os exercícios, tem que se comprometer, tem que se engajar. A gente está falando da sua vida. Você tem que estar preocupado com a sua vida, de viver feliz, de ter uma vida plena, uma vida... Não porque é perfeito, mas porque você sabe lidar com as dificuldades. Porque problema vai chegar. Então, quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Fato. É isso. Sensacional. Não tem mais o que falar, né? Depois dessa frase... Eu terminei, foi sem querer. Você terminou. Desculpa aí, tá? Não, mas essa é a provocação. Eu falei uma frase nesse workshop em Fortaleza domingo agora, que passou. Eu falei o seguinte, a fase não muda se você não muda de fase. Olha aí, é sobre Tem isso. tudo a ver, mas a tua frase é melhor, que quando você muda, o mundo muda com você. Uhum. Porque os problemas continuam, a maneira que você lida com eles é que vai ser Total. diferente. Isso. Sensacional. Obrigado por topar essa conversa. Adorei. Passaria a noite aqui, o dia aqui. Então vamos passar. Epa. Mas obrigado, realmente que Deus continue te abençoando. Amém. Que você continue fazendo a diferença na vida das pessoas. Sem sombra de dúvidas, vão ter pessoas aqui super impactadas por tudo isso aqui que você trouxe hoje, da tua experiência, da tua vivência. E como é que as pessoas te acompanham? Elas podem te acompanhar no Instagram, no LinkedIn. Como é que é isso? As pessoas me acompanham quando as pessoas me chamam pra... Então, eu não tenho, assim, eu não sou uma pessoa apaixonada por esses canais, né? Tá. Então, assim, eu tô lá no consultório e... Elas E por podem te aí. acompanhar lá. Então, é isso aí. Mas maravilha. Obrigado, tá? Tamo junto, Rodrigo. super Sou especial. fã demais, você sabe disso, né? O seu trabalho, sua trajetória me inspira, sempre me inspirou.
E eu sabia, assim, conhecendo a sua essência, eu sabia que você ia chegar e ainda tem muito, muito mais para alçar, né? Mas o que você tem feito até aqui já é inspirador demais. Eu sou fã, super fã. Um privilégio estar aqui, viu? Sensacional. E para você que me acompanha por aqui, você sabe que eu falo muito, Deus, saúde, família e trabalho. Eu tenho um compromisso muito grande de fazer você assumir o protagonismo na gestão da tua carreira. Mas de nada vale uma carreira incrível com a vida fraca. De nada vale você com sucesso no trabalho e não ser admirado na própria casa. Que você tenha essa conexão espiritual com Deus, que você cuide de você. Quando eu falo saúde, eu falo física e mental. Isso tem assolado o mundo e um ambiente de trabalho tóxico, prejudicando muitas pessoas. E eu não quero que você seja prejudicado com isso. Então busque apoio, busque ajuda se você considera ser necessário, mas saiba que o limite do seu crescimento é você. Mas o primeiro passo é você se conhecer. Faça isso imediatamente. E um ponto importante, com certeza você conhece alguém que, ouvindo esse podcast, vai ter a vida transformada, ou ela vai dar o próximo passo no autoconhecimento e na autoajuda. E você tem um compromisso junto comigo de enviar esse podcast para alguém. Até o próximo episódio, 7 horas da manhã, na próxima segunda.